ressurreição, irmãos, é a resposta de Deus para a morte. Você pode repetir isso? A ressurreição é a resposta de Deus para a morte. Se você me perguntasse hoje, pastor, o que vem depois da morte? Eu responderia para você, a ressurreição. Jesus Cristo, quando entregou a sua vida, e foi isso que nós podemos observar aqui enquanto os irmãos faziam essa encenação aqui para nós, que o povo de Israel, quando era cativo no Egito, quando era escravo no Egito, quando era escravo de Faraó, o Senhor teve um plano redentor de tirar o seu povo daquele lugar. Irmãos, e todo o Antigo Testamento, ele é uma ilustração, é sombra do Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele explica, é a revelação do Antigo Testamento. Você me entende? Toda figura, todo personagem, toda história que você lê no Antigo Testamento, ele ilustra coisas que viriam, um futuro vindouro, aponta para Jesus Cristo, o Salvador. Todo o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele é a explicação daquilo que o pessoal vivia no Antigo Testamento. Por isso eu vejo muitas pessoas falando, hoje em dia, depois que Jesus veio, o Antigo Testamento não tem mais valor. Mentira. Um engano. Se você não conhecer o Antigo Testamento, você não vai saber o que o Antigo Testamento estava querendo dizer sobre aquilo que viria, sobre aquilo que iria acontecer. Porque todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, eles só têm um sentido, apontam para Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Como a Páscoa do Senhor, que hoje nós estamos celebrando, a Páscoa é a celebração da vida, amém? Como a Páscoa apontava para a ceia do Senhor, essa ceia que nós tomamos agora como corpo de Cristo. Eu vi alguns irmãos assustados, pensando, poxa, será que nós vamos ter que fazer a ceia agora do jeito que foi falado, do jeito que foi explicado? Não, irmãos. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Santo que foi imolado, Jesus Cristo, quando ele entregou a sua vida na cruz, ele, ali junto com os seus discípulos, na noite da ceia, ele instituiu a ceia do Senhor, de como deveria ser celebrado a ceia. O pão e o vinho, que representavam o seu corpo e o seu sangue derramado. Como também é uma ilustração quando as crianças eram circuncidadas. Isso diria uma representação de que aquela pessoa, de que aquela família que estava sendo circuncidada, elas faziam parte do povo de Deus. Hoje nós temos o batismo. O batismo é uma exposição pública de que eu faço parte da família de Deus. Porque muitas pessoas às vezes ensinam erradamente que o batismo é um novo nascimento. É nascer, morrer para o mundo e nascer para Deus. Não, irmãos. O novo nascimento é antes, quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. O batismo é uma apresentação pública de que você faz parte da família de Deus. Amém? Então todo ritual, todos os rituais que tinham no Antigo Testamento já apontavam para Jesus Cristo. Era uma ilustração do Messias, de que Jesus viria para salvar o seu povo. E eu gostaria de ler com vocês o capítulo 12 de Êxodo. Talvez nós não vamos ter tempo para colocar no telão, mas eu gostaria que você anotasse aí, para depois você ler, mas que você me acompanhasse agora. Nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 20 de Êxodo, do capítulo 12. Amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Não se esqueça que nesse ponto
o povo de Israel já estava há 430 anos escravizados no Egito. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Verso 7, no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Verso 11. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vou ler até o verso 12 por enquanto. Irmãos, a festa da Páscoa não deve ser simplesmente celebrada uma vez no ano, mas deve ser celebrada todos os dias. Nós, como cristãos, como povo de Deus, devemos celebrar a vida todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, que você levantar, colocar os seus pés fora da cama, é um dia de celebração, porque você está celebrando a Jesus Cristo, a vida. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a vida que está dentro de nós. Hoje nós só podemos estar aqui por causa dessa vida que foi entregue na cruz, que derramou o seu sangue para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Então, nós devemos celebrar a Páscoa, a ceia do Senhor, não só nos domingos, quando estamos aqui juntos, mas todos os dias. Tem que fazer parte da nossa vida essa celebração. Pastor, e se eu estiver triste? Celebra a vida. E se eu estiver muito alegre? Celebre a vida. Pastor, e se eu estiver passando por momentos difíceis na minha vida? Celebre a vida. Não importa o seu momento, o seu estado, a circunstância que você está vivendo. Celebre a vida. Porque foi para isso que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. E o interessante, irmãos, quando nós vamos para a Bíblia e vemos que Deus determinou que era no dia 14 daquele primeiro mês, que seria o primeiro mês, o mês de Nissan, o mês de Abib, que fosse o primeiro mês que eles celebrariam a Páscoa. No dia 14 eles deveriam imolar o cordeiro. O interessante é quando você vai para o Novo Testamento, Jesus Cristo, quando você vai ali para o livro de Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 14, se eu não estiver enganado, do capítulo 11 ao 14, é a narração de quando Jesus chegou em Jerusalém para a festa da Páscoa. E ali relata, ponto a ponto, passo a passo, dia a dia. E no 14º dia, Jesus Cristo foi crucificado. É interessante isso, porque esse modelo aqui que Deus havia dado ao povo de Israel para imolar o cordeiro, para tomar a Páscoa, já era uma ilustração do que seria o cordeiro pascal. O cordeiro que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo. Porque sabemos que o cordeiro era imolado representando o pecador. Você sabia disso? Ele deveria ser imolado. Por exemplo, o Pablo havia pecado. E o Pablo então era réu de morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí, para que o Pablo não morresse, era necessário pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro no lugar do Pablo.
para que o cordeiro levasse o pecado sobre ele e o Pablo não morresse. E assim Jesus Cristo, quando entregou a sua vida na cruz, ele fez por cada um de nós. Ele entregou a vida, derramou o sangue. Ele pagou o pecado, a dívida que nós tínhamos diante de Deus e morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E ele não tinha pecado, irmãos. Por isso que Deus, quando dá direção para Moisés, fala que o cordeiro tinha que ser de 1 ano, macho, sem defeito. Jesus não tinha nenhum defeito. Ele não havia pecado. Eu e você éramos réus de morte. Nós merecíamos a morte por causa do pecado. Mas ele entregou a sua vida. Ele foi o cordeiro imolado. Interessante que quando Jesus chega para ser batizado, para ser apresentado publicamente, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve a revelação que Jesus Cristo era o Cordeiro que devia ser imolado para salvar toda a humanidade. E assim fizeram o povo no Egito. E eu quero agora falar algumas coisas com os irmãos de como celebrar, de como nós devemos dia a dia celebrar a Páscoa do Senhor. Quando as pessoas perguntarem para você por que celebram a ceia, por que celebram a vida, nós vamos ter a resposta para dar às pessoas uma resposta certa do que realmente é, do que realmente Jesus Cristo fez por nós. Então eu gostaria agora que nós acompanhássemos aqui, você está com o seu boletim, nós vamos falar um pouquinho sobre celebrar a vida eterna. Diga, Jesus Cristo é a vida eterna. Amém? Aleluia. Irmãos, eles diziam, Deus disse para Moisés que eles deveriam ter um cordeiro para cada família. Um cordeiro deveria ser sacrificado para cada família. Que cada família deveria separar um cordeiro e deveria guardá-lo no 10º dia até o 14º dia para que ele fosse imolado. Mas se a família fosse pequena, ele deveria chamar o seu vizinho mais próximo. Provavelmente também o seu vizinho que tivesse uma família pequena, para que eles pudessem comer juntos o cordeiro. Irmãos, o que eu quero falar nessa manhã é que eu e você precisamos compartilhar o cordeiro. Como assim compartilhar o cordeiro, pastor? Quando nós compartilhamos a Jesus Cristo, a palavra de Deus uns com os outros, nós estamos compartilhando o cordeiro de Deus. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus com a nossa família, com as pessoas de fora, quando nós levamos a Jesus ao conhecimento de outras pessoas, nós estamos compartilhando o Cordeiro de Deus. Nós estamos compartilhando a palavra, porque a palavra diz que Jesus Cristo era o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne. Então nós precisamos compartilhar, primeiramente com a família. Irmãos, eu não quero entrar no mérito da salvação, porque a salvação, ela é individual. Amém? Estamos entendidos sobre isso? A salvação, ela é individual. Mas o plano de Deus é para as famílias. Por isso que quando nós ceamos aqui, nós chamamos os pais com as crianças para tomar a ceia junto com a família, porque entendemos que esse é o plano de Deus. A celebração do povo de Deus é celebrar em família. Então Deus tem um plano para as famílias. O plano de Deus sempre foi as famílias. E quando aqui nós lemos que o cordeiro deveria ser compartilhado com a família, nós entendemos que quando nós recebemos a Jesus como Senhor em nossas vidas, nós temos por obrigação de compartilhar o cordeiro com a nossa família. Porque eu vejo um monte de pessoas querendo compartilhar a palavra de Deus com o mundo afora, mas não compartilha dentro da sua própria casa. E o que é compartilhar o cordeiro dentro da sua casa? É dando testemunho de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus. É dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. É dando testemunho da ressurreição de Cristo na sua vida. Do que a ressurreição te trouxe. Do que a ressurreição fez na sua vida. Então nós devemos partilhar com a nossa família. E aí sim, partilhar com os de fora. Levar a palavra de Deus para aqueles que estão lá fora.
Mas não queira primeiro, irmãos, alcançar o mundo e perder a sua família. Às vezes estamos querendo fazer tanta coisa lá fora. Ah, se o Senhor me desse isso. Ah, se minha vida fosse assim, eu ia fazer isso e isso para o Senhor. Irmãos, comece fazendo lá dentro da sua casa. Começa fazendo com a pessoa que está do teu lado. Partilhar o cordeiro. Diga, eu preciso partilhar o cordeiro. Então, irmãos, a prioridade é a família. E depois, os de fora. Prega a palavra para a sua família, irmãos. Quantos aqui tem pessoas na sua família que ainda não entregaram a vida para Jesus? Levanta sua mão. Olha quantas pessoas. Irmãos, nós devemos levar, nós temos a obrigação, irmãos. Nós temos a obrigação, como servos de Deus, de partilhar a Jesus Cristo com a nossa família. E depois, irmãos, partilhar com os de fora. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu oro pela minha família, irmãos. Eu oro pela minha família todos os dias. Eu oro pela minha família todos os anos. E eu não vou desistir de vê-los entregue ao Senhor Jesus. Porque, irmãos, que autoridade eu tenho para orar na vida das pessoas se eu não oro pela minha própria família? Se eu não compartilho o cordeiro com a minha própria família, que autoridade que eu vou ter para falar de Jesus Cristo? Partilhar o cordeiro com outras pessoas? Nenhuma. Nenhuma. A salvação é individual. Você não vai salvar ninguém. A gente prega a palavra, semeia. Deus é que traz, o Espírito Santo é que traz o crescimento. Mas nós temos a obrigação de lançar essa semente. A salvação é individual, mas o plano de Deus são as famílias. Deus quer restaurar a sua família. Amém? Amém? No ponto 2, nós vamos ter que andar um pouquinho rápido por causa do horário. E eu não quero avançar no horário. O ponto 2 fala do poder e aplicação do sangue do cordeiro. Interessante, irmãos, que quando Deus dá a direção a Moisés, que o cordeiro deveria ser imolado, ele dá uma direção. Olha, Moisés, eu vou passar sobre a terra do Egito. O anjo da morte, o destruidor, vai entrar em cada casa. E os primogênitos de cada homem, os primogênitos dos animais, vão morrer. Então você deve imolar o cordeiro e pegar o seu sangue e aspergir, passar nos umbrais das casas. Porque aonde o anjo da morte passar e ver o sangue do cordeiro, ele não vai tocar naquela casa. Ele não vai entrar naquela casa. Irmãos, Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue na cruz, esse sangue foi derramado sobre a nossa vida. Hoje, irmãos, a morte não tem mais poder sobre nós. Irmãos, pode haver a morte física, mas a palavra de Deus, João diz que mesmo que morra, viverá. Aquele que está em Cristo, o sangue foi derramado sobre a vida dele. E mesmo que ele morra, esse corpo físico, ele viverá. Jesus Cristo morreu. Sim ou não? Ele morreu. E a Bíblia diz que no terceiro dia, ele ressuscitou. Mas Jesus Cristo passou pela morte física. Como eu e você passaremos se o Senhor não voltar antes e nos arrebatar. Mas nós vamos passar por essa morte física. Mas a Bíblia diz que aquele que tem Jesus, aquele que o sangue foi derramado sobre ele, ele ressuscitará. Irmãos, então, por isso que nós devemos sempre celebrar a vida, porque a vida, a própria vida vive dentro de nós. Jesus Cristo é a vida. E a palavra de Deus diz que nós somos tabernáculo do Senhor. Ele vive em nós. Ele vive dentro de você, irmãos. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é a oportunidade que Deus está te dando, ouvindo essa palavra, depois de ver essa encenação, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E deixar que a vida dele viva em você. E no ponto 2, nós vemos aqui o poder da aplicação do sangue do Cordeiro. O sangue é a moeda de compra. Gostaria de ler com vocês 1 Pedro, do capítulo 1, versos 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19.
palavra do Senhor diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi pelo sangue de Jesus que eu e você fomos comprados. Teve um preço, irmãos. Porque o que nós deveríamos receber seria a morte. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas por causa desse preço, por causa dessa moeda valiosa, que não era prata, nem ouro, nem joias preciosas, mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, ele pagou, ele nos redimiu de todo o pecado, ele nos lavou, ele nos purificou. Amém, irmãos? Mas, irmãos, da mesma maneira que o cordeiro ali era sacrificado e as pessoas deviam pegar um isopo e passar nos umbrais das portas, eu e você também. O sangue de Jesus, ele tem poder por si. Mas não é só uma declaração da boca para fora. E o sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder. Mas só você abrir a sua boca e falar que o sangue dele tem poder não resolve nada. Sabe o que resolve? É você aplicar. É você se apropriar do sangue do Cordeiro. Pastor, como eu me aproprio? Como eu tomo posse do sangue do Cordeiro? A Bíblia diz que é pela fé. É pela fé. É crendo que Jesus Cristo... Quantos aqui viram Jesus Cristo ser crucificado? A não ser nos filmes. Tem algum aqui? Alguma testemunha ocular aqui? Se tiver, se manifeste. Não tem. Mas como nós cremos? Pela fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então é pela palavra viva do Senhor, que nós cremos que Jesus Cristo derramou o seu sangue. Então é pela fé que eu me aproprio do sangue de Jesus. E aí sim ele faz diferença. Porque somente quando eles pegaram o sangue, aspergiram na porta, é que fez diferença. Porque o anjo da morte, da destruição, iria passar e não iria entrar naquela casa, porque ele ia ver o sangue do Cordeiro. Irmãos, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. A morte não tem mais autoridade sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque quando ele passa por você, ele vai ver o sangue de Jesus. Ele vai olhar para a sua vida e não vai ver você, Davi. Ele vai ver o sangue. Ele não vai ver você, Pablo. Ele vai ver o sangue. Ele vai ver o sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida. Mas para que ele veja o sangue, eu preciso tomar posse do sangue de Jesus. O sangue de Jesus só vai ter poder na minha vida, como o sangue daquele cordeirinho teve poder para não deixar que os primogênitos do povo de Israel morressem, porque eles apropriaram, eles tomaram posse, eles passaram, eles obedeceram. Nessa manhã, irmãos, nessa tarde, é tempo de você, se você ainda não fez, apropriar, tomar posse do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E isso é pela fé, irmãos. Isso é pela fé. Nós não vamos aqui sacrificar um cordeiro e passar o sangue sobre a sua vida. Você precisa se apropriar pela fé, pelo seu modo de viver. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, começa um processo que se chama processo de santificação. Há um processo de santificação em nossas vidas. E nós estamos passando por esse processo. Nós, como igreja, estamos passando por esse processo. O Senhor está trabalhando em nós. Mas Ele só vai fazer, irmãos, quando eu e você deixamos. Quando eu e você abrimos o nosso coração. Quando eu e você nos apropriamos. Tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz do Calvário. Porque senão não vai fazer diferença. Quando vier alguma coisa, quando vier algo na sua vida e você clamar, eu repreendo isso em nome de Jesus. Irmãos, são só palavras. O verdadeiro declaração do sangue de Jesus é no seu coração, é na sua vida, é no seu espírito, é pela fé. Porque senão não tem diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma. São só palavras. Mas quando eu vivo aquilo, quando eu deixei o Senhor sarar a minha vida, quando eu deixei o sangue lavar a minha vida, quando eu deixei o Senhor me purificar, então sim, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. No ponto 3,
Tem uma maneira certa de se fazer. Não é de qualquer jeito. O interessante, irmãos, nós vimos aqui o Eric junto com as crianças tomando a ceia do Senhor. E cada elemento da ceia, cada música, cada frase lida tem um significado. Não é por acaso. Não é coisas que foram inventadas, determinadas pelo homem. Não. Deus deu uma direção e cada uma daquelas coisas tinha um significado próprio. Então, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, irmãos, que eu vivo a vida no Senhor, que eu celebro a Páscoa do Senhor, que eu celebro a vida. Não é, irmãos. Nós às vezes queremos que Deus se adapte ao nosso modo de viver. Nós queremos que a Bíblia, o Evangelho, se adapte ao meu estilo de vida. Não, amados. Eu é que preciso me adaptar à vontade de Deus. Eu é que preciso adaptar a minha vida segundo o Evangelho do Senhor. Irmãos, a maneira que eu falo, a maneira que eu me importo diante das pessoas, a maneira que eu vivo o meu dia a dia. E olha, irmãos, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Eu não estou falando aqui de perfeição, não. Porque senão fica parecendo que eu estou falando aqui de um ser perfeito. Perfeito é Jesus Cristo. Nós estamos no processo da santificação. Mas, irmãos, esse processo precisa começar dentro de cada um de nós. Não é de qualquer jeito que nós servimos ao Senhor. Não é de qualquer jeito que as pessoas deveriam comer a Páscoa. E o interessante é que Deus falou assim que eles deveriam comer pães asmos. Você já comeu pão asmo? Você já comeu esse pãozinho duro aqui? Ele é duro. Ele não é muito agradável de comer. Ele não é muito saboroso. Ele é sem fermento. E sabe por quê? Porque o fermento fala de corrupção. Pastor, como é que o senhor pode garantir isso? Vamos lá para a Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Versos 6 ao 8. A palavra de Deus diz assim, preste atenção. Aqui Paulo estava falando com a igreja de Corinto, era com a igreja. Era para a igreja que Paulo estava dando essa palavra. Estava tendo muita confusão dentro da igreja, estava tendo muito pecado de pai dormindo com a mulher, de filho dormindo com a mulher do pai, de pessoas mentirosas que estavam dentro da igreja, trazendo dissensões, trazendo divisões. E aí Paulo diz, no verso 6, não é boa a vossa jactância, ou seja, não é boa a vossa arrogância. Jactância fala de arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, no verso 8, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de fermento na palavra, ela está falando de coisas ruins, de malícia, de roubos, de pensamentos impuros, de manifestações que eu tenho fora da palavra de Deus, fala de mentiras, fala de intriga, tudo aquilo que é pecado é o fermento. Então, por isso que Deus determinou, era um símbolo, o pão sem fermento. Quando eles comessem o pão, que não fosse muito agradável, durinho, porque dependendo do pão quebra até o dente. Eu inventei uma vez de fazer lá em casa, eu quase quebrei o meu dente da minha esposa, com os pães asmos. Porque na hora que ele está quentinho, você ainda consegue comer, mas depois que ele esfria, irmãos, aquilo vira uma arma, corta igual uma faca. Sério? Então, irmãos, era um símbolo do pecado, de algo que não poderia estar no meio do povo. E o interessante é que Deus, depois você pode ler todo o capítulo
12 de Êxodo, que Deus fala que aquele que comesse pão levedado ou pão com fermento deveria ser exterminado do meio do povo. Olha como é sério isso. Que aquele que comesse o pão com fermento tinha que ser eliminado. E eliminado é morto do meio do povo. Porque não poderia ter coisas impuras misturadas com Deus. Você está me entendendo, irmãos? Não é de qualquer jeito que nós servimos o Senhor. Não é de qualquer maneira. A gente às vezes está querendo adaptar, que o Senhor se adapte ao nosso modo de vida. Não, irmãos. Nós que precisamos nos adaptar à vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E também deveriam comer ervas amargas. Ervas amargas, irmãos, é para que o povo lembrasse da amargura que eles viveram naquela terra. Quando nós estávamos sem Cristo, sem Jesus. Irmãos, muitas pessoas dizem assim: ah, Senhor, pastor, depois que eu fui para Cristo, depois que eu vim para a igreja, parece que a minha vida piorou. Parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Virou mesmo. Sabe por quê? Porque Deus está mexendo na sua vida. Para tirar a impureza, o fermento, irmãos, vai doer. Porque a gente às vezes está tão apegado com o pecado que aquilo já faz parte da nossa vida, a gente está abraçado com ele. E aí Deus quer tirar e a gente está ali. Não, esse não, deixa ele aqui. Esse faz parte de mim. Não faz, irmãos. Não faz. E aí, irmãos, ervas amargas, amargura, coisa ruim. Mas nós não podemos esquecer que foi no momento de dor que Jesus Cristo teve que redundou em vida para as nossas vidas. Foi no momento de dor, quando Jesus estava ali no Getsêmani chorando, quando ele estava ali suando sangue, quando ele chegou a orar e falar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Era um momento amargo que Jesus estava passando. Então não podemos esquecer dos momentos amargos, para não esquecermos de onde o Senhor nos tirou. Amém? E também deveria comer todo o cordeiro. Interessante é que a Bíblia fala que tinha que comer, o cordeiro tinha que ser feito inteiro, assado, com a cabeça, com as pernas, com a frissura, com as entranhas dele. Tinha que ser assado com tudo. E tinha que comer tudo. Sabe o que isso mostra para nós em Cristo Jesus? Que Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Tem que ser inteiro com o Senhor, irmãos. Não tem meio termo com o Senhor. Não tem coisa partida com o Senhor. Ou eu estou no Senhor, ou eu não estou. Não, eu estou um pouquinho no Senhor e estou um pouquinho fora. Estou no meio. Não tem meio. Tem que ser inteiro. Então comer todo o cordeiro, irmão, aponta para isso, de sermos inteiros no Senhor, de que o Senhor seja inteiro na nossa vida. Quantos aqui gostariam de ser abençoados só um pouquinho pelo Senhor? Só um pouquinho. Quantos aqui gostariam de ser abençoados por inteiro, aquilo que o Senhor tem para abençoar a sua vida? É isso aí, irmãos. Nós precisamos ser inteiros no Senhor. Nós precisamos estar inteiros no Senhor. É a cabeça, é as entranhas, é as pernas. E a Bíblia diz que se sobrasse alguma coisa de manhã, não era para guardar, para comer depois, não. Era para queimar. Era para sacrificar, era para queimar tudo aquilo ali. Então precisamos ser inteiros com o Senhor, irmão. Porque o Senhor, Ele é inteiro com você. O Senhor Jesus, quando foi para a cruz, Ele não pensou assim: eu vou para a cruz, mas eu vou só um pouquinho. Eu vou salvar a humanidade, mas não vou salvar todo mundo. É um pouquinho, Senhor, porque eu não quero sofrer muito. Não. Ele foi disposto a se entregar para dar vida a toda a humanidade. Já há mais de 2000 anos que Jesus entregou a sua vida. Irmãos, e de lá para cá, milhares e milhares, milhões de pessoas têm entregado as suas vidas a Jesus e têm celebrado a vida. Têm sido salvas do cativeiro que elas viviam. Porque Jesus foi inteiro. Amém? E no quarto ponto, irmãos, para nós terminarmos, fala da restituição e da ressurreição. Irmãos, interessante
que nós só temos a restituição porque houve a ressurreição. Eu estava morto, a Bíblia diz que eu estava morto, mas agora eu vivo, porque Deus restituiu a vida. E por que Ele restituiu a vida? Porque houve ressurreição. Porque Jesus Cristo, Ele morreu, mas a Bíblia diz que Ele foi até o inferno. Ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte. Ele venceu a morte, venceu Satanás e trouxe vida sobre nós. Irmãos, Jesus Cristo ressuscitou para que nós fôssemos restituídos. Restituído na nossa saúde, restituído na nossa paz. Satanás estava roubando, irmãos, como o faraó roubava do povo de Israel a sua saúde, a sua paz, a sua vida. Aquele povo não tinha mais vida, irmãos. Era um povo escravizado. Era um povo que andava debaixo da influência do Senhor daquela terra e dos deuses falsos daquela terra. Eles eram oprimidos. Irmãos, Deus tem pressa de nos tirar desse lugar. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não saiu desse lugar, irmãos, essa é a hora. Porque Deus, Ele tem pressa de tirar o seu povo desse lugar. Deus tem pressa. Deus falou que não era para ter fermento, porque na hora que Ele desse a direção, que era para o povo cingir os lombos, que era para o povo calçar suas sandalinhas, que era para o povo já ficar preparado, que depois que eles comessem o cordeiro, a ceia, eles tinham que sair logo daquela terra. Porque Deus trouxe juízo sobre Faraó e sobre o seu povo. A Bíblia diz que o destruidor veio, e aonde ele viu sangue, ele não entrou. Mas aonde não tinha o sangue, houve morte dos primogênitos de todo o povo do Egito. E a Bíblia diz que Faraó manda chamar Moisés e Arão e fala: sai daqui, some daqui com esse povo, leva tudo, leva tudo. Eu não quero ver vocês mais aqui dentro dessa terra. E a Bíblia diz que o próprio povo do Egito se apertava com o povo de Israel, querendo expulsar eles da terra, querendo que eles saíssem logo, porque veio o juízo de Deus sobre aquele povo. Irmãos, Jesus Cristo, quando entregou a sua vida na cruz, Ele executou juízo sobre Satanás e seus demônios, como Ele executou sobre Faraó, que é uma figura de Satanás, e sobre os seus falsos deuses. Jesus também executou juízo sobre Satanás e seus demônios. Irmãos, Satanás e os demônios não têm mais autoridade sobre a sua vida, se o sangue do Cordeiro foi derramado sobre ela. Se você se apropriou do sangue do Cordeiro, se você tomou posse pela fé do que Jesus Cristo fez por você, Satanás e seus demônios não têm mais autoridade sobre a sua vida. Quem tem autoridade sobre mim e sobre você é o Senhor. O Senhor que nos deu a vida. Amém, irmãos? Amém. Amados, Ele nos remiu do nosso pecado. A restituição, irmãos. E o interessante é que a Bíblia diz que o povo de Israel foi até o povo do Egito e pediu ouro, pediu prata, pediu joias, pediu tecidos. Tudo que eles pediram, o povo estava dando, porque queriam que eles saíssem logo da terra. Sabe o que isso aponta? Que Jesus Cristo, quando ressuscitou e Ele restituiu a nossa vida, trouxe restituição sobre nós. Irmãos, Ele restituiu tudo. Pastor, mas é porque eu não tenho tudo ainda? Porque o diabo ainda, muitas vezes, ainda tenta segurar aquilo que Deus tem para a sua vida, lançando pensamentos, lançando situações na nossa vida. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas mentiras e pelos enganos de Satanás. Mas o Senhor já venceu, já está nas mãos do Senhor. Ele já tomou posse. Irmãos, agora eu e você precisamos nos posicionar no Senhor para receber aquilo que Ele tem para nós. E eu estou falando de tudo, irmãos. Não estou falando somente de dinheiro, não. Porque quando a gente fala de restituição, vem logo na nossa mente dinheiro. Mas Deus também quer restituir na sua vida. Se o diabo te roubou, se o inimigo tocou, Deus quer restituir. E sabe qual que é o propósito da restituição? Pergunta para mim, qual é o propósito da restituição? O propósito da restituição é honrar a Deus. Irmão, você acha que no deserto, quando aquele povo estava no deserto, indo de caminho para Canaã, você acha que tinha shopping center lá para eles parar e fazer uma comprinha? Você acha que tinha loja? Por que eles iam precisar daquele ouro, daquela prata?
A Bíblia diz que quando Deus deu a direção a Moisés para construir o tabernáculo, que era um lugar onde representava, onde eles deveriam honrar a Deus, se consagrar ao Senhor, eles construíram esse tabernáculo com os tecidos que eles levaram do povo do Egito, com a madeira que eles levaram, com o ouro que eles levaram, com a prata que eles levaram. Foi com isso que eles fizeram o tabernáculo e os seus utensílios, com tudo aquilo que eles tinham levado do povo do Egito. Eles tinham sido escravos por mais de 430 anos, não recebiam salário aquele povo, irmãos. Quando foi sair, Deus falou: olha, vocês agora vão ter o acerto de contas. Eu vou restituir tudo, todo o tempo que vocês ficaram aqui trabalhando para Faraó sem receber nada. Vocês vão levar tudo. Levaram gados, e a Bíblia diz que eram muitíssimos gados, muitíssimas ovelhas, cabritos, bois. Levaram muita riqueza daquela terra. Mas o propósito é honrar a Deus, porque eles construíram um tabernáculo para honrar o Senhor. Irmãos, o que Deus vai restituir na sua vida, e receba isso como palavra do Senhor aqui nessa tarde, o que Deus vai restituir na sua vida é para que você honre o Senhor. Você vai desfrutar daquilo que Deus colocar nas suas mãos, mas o propósito principal é para você honrar o Senhor. Quando eu falo honrar o Senhor, não é só trazer dinheiro para a igreja, não, porque fica parecendo que eu estou falando isso. Deus vai falar com você. Quando Deus te restituir, colocar nas suas mãos o que Ele vai colocar, e são muitas coisas, Deus vai falar com você o que fazer com isso. Mas o propósito principal, você pode ter certeza, é para honrar o Senhor. Amém, irmão?